Pode começar, irmã Lindamir. Oh, Senhor Jesus, vem assistir essa reunião nesse momento, Senhor. Vem nos ensinar, Senhor. Vem falar conosco. Vem abençoar cada irmã, Senhor, que está nesse momento reunido. E seja com as que não puderam chegar até aqui. Oh, Senhor Jesus, te abençoe, Senhor, os momentos que vamos ficar em comunhão contigo. Que possamos estar sempre conectados com o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Há muito tempo que eu tenho pensado nesse versículo do Senhor falando para a gente discernir o corpo. E eu não sabia o que significava isso. O que o Senhor queria dizer com essa palavra, discernir o corpo. Eu achava que era não concordar, alguns irmãos não estarem concordes um com o outro, ou não serem aceitos, alguma coisa assim. Mas aí eu fui procurar a origem da palavra discernir, no grego. Discernir o corpo de Cristo estaríamos nós, na nossa ignorância, praticando essa falha? Então, ao procurar o significado dessa palavra, encontrei a seguinte definição. Discernir, em grego, usa a palavra dikrino, que significa separar, fazer distinção, discriminar, preferir, aprender por meio da habilidade de ver diferenças, ver as diferenças e não as coisas, confundir. Aí eu falei assim, Senhor, confundir, procurar fazer distinção, discriminar, não entendi ainda. Mas aí eu li 2 Coríntios 11, de 17 a 22. E lendo ali, a gente vê que é exatamente o que é não discernir o corpo. Aquela confusão que Paulo encontrou ali em 2 Coríntios. Está escrito assim: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Certamente não vos louvo. Ó Senhor Jesus, essa confusão que havia ali na igreja em Coríntios mostra que ninguém ali estava discernindo o corpo, cada um fazendo a sua própria ceia. Ó Senhor Jesus, como é triste a gente não compreender as coisas. Então eu continuei. Então eu entendi o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11, 17 a 22. Os irmãos ali não estavam discernindo o corpo de Cristo, e sim, sem nenhuma reverência, sem o verdadeiro significado da ceia, cada um tomava a sua ceia separadamente. Sem se importar com os demais irmãos, eles se confundiram. Não era essa ceia que Paulo tinha estabelecido. No versículo 23, então, Paulo fala de uma maneira tão maravilhosa o que é mesmo discernir o corpo.
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, o que ele fez aqui? Ele recebeu diretamente do Senhor. E receber do Senhor é glorioso, porque vem direto da fonte. Não há mistura, não há confusão. E ele completa o que também vos entreguei. Ele foi fiel, ele recebeu do Senhor como fazer a ceia e ele entregou da mesma forma. Então, isso é maravilhoso, porque os itens da ceia são consagrados. Não é uma farra, não é uma reunião comum. É uma reunião de reverência, de respeito, de compreender o grande sacrifício que o Senhor fez por nós. Ali representa o corpo dele, dilacerado por nós, e o sangue que nos purificou de todo pecado. E a reverência diante dessa mesa é muito válida e muito importante para os santos. Isso é discernir o corpo. Então, eu pensava que não discernir o corpo era não aceitar alguns irmãos participarem, mas vi que não era só isso, também diz respeito à reverência e conhecimento do significado de cada item e relembrar o que o Senhor passou para que fôssemos um só pão. Aquele pão ali, irmãs, é o significado de todo o sofrimento do Senhor para nos incluir naquele pão. Oh, Senhor Jesus, e aquele sangue que nos redimiu, nos transferiu do reino de Satanás para o seu reino. Não merece toda a nossa reverência? Então, na reunião do Partir do Pão, não pode haver leveza da nossa parte. E quando o Senhor fez isso, não era porque éramos bonzinhos, não. Ele não olhou a nossa folha corrida. Não, ele não olhou a nossa folha corrida, senão ele teria desistido. Apenas nos chamou pelo nome, perdoou a nossa dívida e está nos transformando de glória em glória. Se necessário, passaremos por tribulações, mas não estamos sós. Ele prometeu em João 17, de 11 a 15, ele prometeu estar conosco todos os dias. Oh, Senhor Jesus! E às vezes precisamos passar pelo deserto, como em Deuteronômio 8:2. Nosso coração é uma armadilha para nós mesmos. Todas as situações que o Senhor nos faz passar é proveitosa. Somos o seu corpo e esse material precisa ser preparado para a edificação. O corpo de Cristo é a sua própria edificação. Agora, o segundo aspecto de discernir o corpo de Cristo é o seguinte: não somos incluídos no corpo de Cristo de livre e espontânea vontade. Não foi eu que fui lá e disse, Senhor, eu quero. Não. Ele nos chamou. Ele disse, de agora em diante és meu. Ele chamou cada uma de nós pelo nome e ainda disse, de agora em diante és meu. Muitos de nós viemos, olha só o jeito que nós chegamos, cegos, leprosos, aleijados, mão ressequida, endemoniados, doentes, famintos, confusos e até mortos, excluídos, como no caso de Ruth, ou com uma situação muito precária, como no caso de Raabe. Ele não olhou a nossa ficha, simplesmente nos chamou. Irmãs, isso é um privilégio tão grande, tão grande, tão grande. Entre tantas pessoas, ele ter nos chamado, nos escolhido e nos colocado no seu corpo. Ó Senhor Jesus! Mas o Senhor continuamente vai nos limpando, nos moldando à sua imagem, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Glória a Deus! Ele não deixa a gente ao léu, não. Ele vai cuidando de nós, limpando, ajeitando, mostrando, perdoando. Oh, Senhor, quem vai fazer esse trabalho é o Senhor através do seu Espírito. Agora somos pedras
que fazem parte de uma grande edificação. Ele nos chamou desse jeito e nos transformou em pedras para uma grande edificação, a igreja, a sua noiva. Essa hora que precisamos de mais visão a respeito do corpo, mais discernimento. Não posso excluir ninguém, não posso ter preferência, não posso criticar e nem julgar ninguém, porque não são meus escolhidos, são escolhidos do Senhor. Olha como isso é grave. E ele falou que a igreja é a menina dos seus olhos. Nós, às vezes, caímos na fraqueza de criticar, condenar, excluir, mas não fomos nós que escolhemos essas pessoas. Foi o Senhor que nos escolheu. Agora, eu não estou mais sozinha. O que eu fizer de certo ou errado, estou levando para o corpo. Se eu errar, o corpo sofre. Se eu acertar, o corpo ganha. Oh, Senhor Jesus, se nós zelarmos pelo nosso corpo, quanto mais pelo corpo de Cristo. Nós temos um cuidado com o nosso corpo. Estou vendo aí as unhas da Consuelo tão bonitas. E o corpo de Cristo? Nós temos que zelar também pelo corpo de Cristo. Nossas palavras, nossos atos devem passar pelo crivo do Espírito até os nossos pensamentos. Se eu tropeçar numa pedra, olha só, se eu tropeçar numa pedra e sair mancando, ao encontrar alguém, ela poderá dizer, você está mancando, o que houve? Aí eu viro para essa pessoa e digo, esse pé que é desajeitado, cego, sem noção, que nem sabe para onde vai, bateu ali naquela pedra. É assim que a gente fala? Não. É assim que você fala, mas você apenas diz, tropecei. Quem foi que tropeçou? O corpo todo. Tropecei, foi só o pé que tropeçou, mas o corpo todo estava incluído ali. Tropecei. Você compreende? Todo o corpo tropeçou. Mas também todo o corpo saiu. Saiu para socorrer esse pé. Ele não ficou sozinho, machucado. A mão o acariciou, as costas se inclinou para que a mão alcançasse o pé, a boca gritou, ai! E a cabeça providenciou o tratamento. Esse é o trabalho do corpo. Todos juntos. Irmãs, o que precisamos é discernir o corpo, porque é o corpo de Cristo, chamado, lavado e santificado por Cristo. Não toque nos irmãos de qualquer maneira, não toque, irmãos. Isso o Senhor tem me dado bastante peso ultimamente. É o corpo de Cristo, seja o irmão que mais me perturba, mas ele é o corpo de Cristo. Oh, Senhor Jesus, não critique, não mostre os seus defeitos. Lembre que eles têm um Senhor que está trabalhando sem cessar para o apresentar, para apresentar ele nessa noiva. No alimento diário de segunda-feira da semana 1, diz assim, no livro de Efésios. Eu achei muito maravilhoso isso aqui. Esses que são chamados às bodas do Cordeiro representam a noiva, que se unirá a Cristo. Esses que são chamados às bodas do Cordeiro representam a noiva, que se unirá a Cristo, em uma união orgânica e definitiva. Por isso, hoje estamos sendo preparados como a noiva de Cristo. Por meio da palavra, Deus hoje nos santifica, removendo todos os elementos do pecado, da morte e da carne, e introduzindo em nós os elementos da natureza santa de Deus. Assim, naquele dia,
Como igreja, seremos apresentados como a noiva a seu esposo. De que jeito? Uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e sem defeito. Cristo e a igreja serão como um só bloco, uma só pedra. Vocês veem a grandeza de participar desse corpo? Agora é uma noiva e vai se transformar numa esposa? Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus, esse pedacinho que eu li aqui no Alimento Diário me encheu de alegria. Ele vai me apresentar como essa noiva, nos apresentar. Oh, Senhor Jesus, queridas irmãs, vamos nos aprimorar em discernir o corpo de Cristo. Não olhe para os irmãos de qualquer maneira. Não toque nos irmãos de qualquer maneira. Oh, Senhor Jesus, aquilo que você não conseguir fazer em relação a determinado irmão, fale com o cabeça. O cabeça vai te ajudar, vai te orientar, vai te conduzir. Revele a ele a sua dificuldade. Porque nós temos dificuldades com alguns irmãos, mas ele resolve essas coisas para nós. Ele muda as águas de morte em vinho de alegria, gozo, satisfação, comunhão. Isso vale para todas as igrejas, para todos os irmãos. Oh, Senhor Jesus! E tem um peso, irmãs, nesse julgamento que a gente faz contra os irmãos. A gente pode trazer juízo sobre nós. Está escrito também em 1 Coríntios 11. E quais são os prejuízos que pode trazer? Fraqueza, doença e não poucos que dormem. Aqueles que não conseguem discernir o corpo, eles trazem para si juízo, que podem ser fraqueza, doença e não poucos os que dormem. É muito sério, irmãos. Se o Senhor escolheu uma pessoa, não podemos de maneira alguma deixar essa pessoa ao léu, rejeitar, tocar de qualquer maneira, criticar, falar qualquer coisa. Se nós não estivermos conseguindo, o Senhor pode fazer isso por nós. O Espírito pode fazer isso por nós. Pode trazer essa unidade que é tão necessária no corpo de Cristo. Sem unidade, não temos como prosseguir. Não é um vencedor. É para que todos cheguemos. São todos, irmãos. Nós temos que chegar naquele pódio. E eu não posso deixar um irmão para trás. E nem eu posso ficar para trás. Um precisa do outro, de ajuda. Então, discernir o corpo, irmãs, é de alto nível para nós. Nós temos que praticar isso. Se não entendemos, faça como eu fui buscar. Senhor, eu quero aprender o que é discernir o corpo. Eu quero saber o que significa isso. Se eu estou errando, me ajuda. Eu quero, Senhor, ser uma vencedora. Eu quero ser essa noiva. E eu não posso excluir aquele que o Senhor escolheu. De forma alguma. Ele escolheu. E lá em João, ele disse, Pai, guarda eles em teu nome, para que sejam um, como eu e tu em mim, e nós nele, que sejam um, Senhor. Não deixa eles sozinhos ao léu. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Ele pertence a mim agora, porque o Pai me deu. E como é que a gente toca nesse irmão de qualquer forma? Senhor Jesus, nos dá, Senhor, discernimento, visão, conhecimento, prudência, amor, acima de tudo, amor, porque o teu amor, Senhor, ele cobre multidão de pecados. Amém. Aleluia. Amém, Simone. Amém, irmã Roseli. Meu Deus, Senhor.
Vou agora colher as pepitas com as irmãs. Ó Senhor Jesus. Irmã Jussara, minha linda. Amém, irmãs. Que palavra maravilhosa. Que palavra. Ensina-me a discernir o teu corpo. Aprendi muitas, muitas coisas com a palavra da irmã. Eu nem tenho palavras para dizer o tudo que eu aprendi nesse momento. Eu só sei que muita coisa que eu tinha no meu pensamento mudou totalmente depois da palavra da irmã Roseli. Muitos não sabem realmente o que é discernir. Agora eu aprendi. Separar, discriminar, ver a diferença. Isso acontece muitas vezes conosco. Mas, como a irmã falou, nosso coração é armadilha para nós mesmos. Nós muitas vezes nos enganamos, interpretando de total maneira bem diferente. Por isso que eu acho importante, como a irmã fez, vamos procurar a origem das palavras, porque senão a gente vai falando assim ao léu e não é nada daquilo. Maravilhosa palavra quando o Paulo, né, ele falou a real maneira da ceia. O Senhor, ele está nos moldando, ele está nos limpando, nos ajeitando, nós junto com ele está nos perdoando, e tudo isso através do Espírito. Mais lindo eu achei o que a irmã falou, que quando a gente tropeça, não é só o pé que tropeçou, não é a mão que machucou. Quando muitas vezes a gente está na cozinha e machuca a mão, muitas vezes eu estou na cozinha, abro a porta do armário sem querer, eu bato com a cabeça. Todo o corpo sofre. Diz aqui, tropecei, o corpo todo tropeçou. E todo o corpo providencia o cuidar. Realmente, isso que a irmã disse. A gente, quando bate a cabeça, quando bate a mão, a gente imediatamente acaricia aonde bateu. Eu bati a perna, acaricia ali. É uma maneira de, parece assim, parece que vai passar a dor, eu acho que passa. Irmãs, eu estou bem emocionada por essa palavra, principalmente sobre o cuidar do corpo. Muitas vezes eu tenho a pressão sempre está alterando, eu sempre estou olhando como é que está a medida. Realmente, a primeira coisa que eu sempre faço, ai, a cabeça está doendo, eu já vou providenciar um comprimido, porque eu tenho que cuidar do meu corpo, eu não tenho que cuidar só da minha dor de cabeça, eu tenho que cuidar de todo o corpo. E é uma maneira de eu me amar, e nesse me amar, o Senhor também está junto. Nós precisamos um dos outros. E eu quero ser uma noiva adequada. E essa noiva adequada, ela deve se cuidar. Nós não pertencemos mais a mim. Como diz o hino 207, não pertenço a mim, não pertenço a mim. A Jesus pertenço, já não pertenço a mim. Eu sou do Senhor, eu sou da igreja. Irmã Roseli, maravilhosa palavra. Que o Senhor abençoe a senhora, que venha sempre nos trazer palavras de vida e de incentivo para nós cuidarmos do nosso corpo, dos nossos irmãos, que muitas vezes acontece de nós olharmos com cara feia, mas não é para nós olharmos com cara feia, porque eles são nossos irmãos, parte dessa igreja, dessa noiva maravilhosa. Obrigada, irmã. Jesus é com a irmã. Amém. Amém, amém, irmã Jussara. Irmã Lindamir, a senhora vai compartilhar? Ligue o microfone, está desligado. Agora tá bom? Tá bom. É a primeira vez que estou assistindo, eu não sei que livro é esse, não. Do que a irmã Roseli falou, o que foi que a senhora mais gostou? De tudo que ela falou, qual foi a parte que a senhora mais gostou? O que foi que ela
Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para mais algumas irmãs. A senhora presta atenção como as irmãs estão fazendo, daqui a pouco eu chamo a senhora de novo, tá bom? Vamos ver se dá certo. Se não der certo também não tem problema, não. Consuelo. Amém, amém, irmã Roseli. Ó Senhor Jesus. Palavra realmente edificante, né? Falar sobre o corpo é falar sobre a edificação do Senhor. É algo assim muito, realmente muito sensível. Eu pude me lembrar, né, da ceia do Senhor ali, né? Quando o Senhor ali disse que todos precisavam comer, né? Que quem não comesse não tinha parte com ele. Então, a ceia faz com que, né, todos nós, né, declara ali que todos nós temos parte com o Senhor. Todos nós estamos, né, incluídos no corpo do Senhor. Comemos da sua carne e bebemos do seu sangue. Senhor Jesus. E a irmã falou algo muito interessante quando ela disse assim, ó, não somos incluídos no corpo de Cristo de livre e espontânea vontade. Então, realmente, isso foi um privilégio muito grande para cada um de nós. Senhor Jesus, né? O Senhor nos escolheu. O Senhor separou cada um de nós. O Senhor separou cada uma de nós a dedo. O Senhor separou cada uma de nós para estarmos aqui, para ministrarmos a palavra, para ajudarmos outras mulheres, né? Para sermos aquelas que ligam outras mulheres ao corpo. Então, o Senhor ele tem abrido o nosso entendimento, tem nos dado uma sabedoria muito grande. Então, o Senhor ele tem mostrado realmente que ele precisa realmente, né, que nós enxerguemos o que é o seu corpo, Senhor Jesus. Então, na verdade, essa reunião, né, esse falar da irmã Roseli, ele veio realmente nos trazer uma reflexão, né, Senhor Jesus, para cada um de nós. Então, ela falou também outro ponto muito importante. Se eu errar, o corpo perde. Mas se eu acertar, o corpo ganha. Oh, Senhor Jesus, como eu quero acertar, minha irmã. Senhor Jesus, como eu quero acertar. Quero realmente que o Senhor ele trabalhe no meu ser para que eu possa acertar, porque a minha torcida é para que o corpo ganhe. É para que o Senhor ganhe. O Senhor tem que sair no lucro. Nessa batalha, o Senhor precisa sair no lucro. Ó Senhor Jesus, nós temos um ser natural, um homem natural, que ele precisa cair, ele precisa perder, para que o Senhor realmente ganhe. Então, louvado seja o Senhor, irmã Roseli, por essa palavra, que o Senhor realmente lhe supra, minha irmã, que todas nós possamos ser, né, iluminadas com esse falar tão rico, tão enriquecedor. Jesus é o Senhor, minha irmã. Amém. Sogrinha. Sua vez, sogrinha. Abre o microfone. Amém. Amém, irmã Roseli. A palavra de que a irmã Roseli compartilhou foi uma palavra assim, muito rica. Uma palavra para nós ser cada dia mais edificada. É isso que nós necessitamos. Ouvir palavra de que nos edifique. Ó Senhor Jesus. A irmã Roseli começou a falar sobre a ceia, sobre a mesa, né? Que são itens sagrados, a ceia, a mesa do Senhor tem referência. O que está diante da mesa tem grande referência, né? Graças ao Senhor por esse falar, porque cada dia a palavra vem nos alertar e nos dar sabedoria, para nós saber como proceder na igreja. Ele nos chamou de pedra. Ele nos chamou de cada um de nós de pedra. Essas pedras é que edifica a igreja. Graças ao Senhor.
Nós sabemos disso, né? Que essas pedras edificam a igreja, edificam o corpo, que faz parte do corpo da igreja, essas pedras que ele nos chamou, cada uma de nós, nos chamou como pedra. Foi muito importante, quando ela deu aquele exemplo, se tropeçar, precisa de várias coisas para se levantar, né? Que sozinha a gente não temos como levantar, é verdade. Porque o corpo é um. O corpo é para ajudar e não para criticar. Estou dizendo assim no meu entendimento, né? Sobre a palavra da irmã. O corpo é um, para uma ajudar a outra. Um ajudar o outro. E não para fazer críticas. Foi para isso que nós fomos chamados. Para um cuidar do outro e não criticar. É porque coisa eu copio e coisa eu não copio, aí eu me perco. Mas o pouco que eu pude entender foi uma palavra muito preciosa assim, para nos edificar. Ó Senhor Jesus. No fim ela disse, porque o seu amor cobre multidão de pecados. Oh, que grande amor! Como o Senhor nos ama, né? A gente saber disso, que é esse amor que cobre multidão de pecados. Às vezes, a gente sabe que alguém está fazendo alguma coisa errada, a gente quer criticar, né? Como é a mesma situação aí. Mas o amor do Senhor é totalmente diferente. Até aqueles mesmos pecadores, aqueles errados, o Senhor está ali com grande amor cuidando. Então, com nós não devemos ser diferentes. Se a gente fazemos parte deste amor de Cristo, devemos cuidar da igreja de Cristo. Amém. Palavra preciosa, viu, irmã Roseli? Amém, minha irmã. Deus me fortaleça a cada dia para você trazer palavras maravilhosas para nós ouvir e nos dar mais sabedoria. Amém. Amém, minha sogra. Karine. Amém, é verdade. Deus abençoe a senhora, que a senhora sempre traga essas palavras de vida para a gente. Também amei, né? Amei. Eu estou aqui, ó Senhor Jesus, eu estou aqui sem palavras. Diante de tudo que eu ouvi e diante da experiência que eu passei hoje, né? Essa palavra, para mim, ela, na minha experiência, é como se eu tivesse ficado nua aqui, totalmente, diante do Senhor. O Senhor veio para me iluminar, né? Eu, de manhã, eu fiz uma oração, por causa do meu esposo, né? Eu até pedi oração às irmãs por causa dele, que ele está trabalhando muito com esse negócio dessas eleições, ele é fotógrafo oficial aqui da cidade, então ele não tem parado e por conta disso ele está um pouco distante do Senhor, não tem desfrutado e fica nervoso, aquela coisa. Aí na minha oração hoje, eu pedi ao Senhor que o Senhor aumentasse a visão dele com relação à igreja, com relação ao corpo. Imagine, irmãs. Quando chega agora de noite, eu ouço essa palavra. E essa palavra veio me iluminar muito. Me levou a me arrepender diante de muitas coisas, né, que a irmã falou aí, porque a gente vê a seriedade que o Senhor leva com relação a isso. Discernir o corpo. A irmã foi buscar o entendimento disso. Então, porque, de fato, irmãs, nós precisamos discernir o corpo. Porque a gente peca, eu estou falando de mim mesmo, né? Eu peco diante do Senhor e eu não quero pecar. Porque a irmã falou que o Senhor ele vai julgar, vem as consequências para nós diante disso. Né? Enfermidades, tantas coisas. E não vai atingir só a mim, vai atingir o corpo. Então, a palavra que nós estamos ouvindo é para edificação, é para crescimento, é para avanço. Né? Então, eu preciso, de fato, minuciosamente me olhar. Quais são as minhas atitudes? Eu começo dentro de casa. Né? Antes de eu ir para os irmãos, eu começo dentro da minha própria casa, porque o meu esposo ele faz parte do corpo de Cristo. Então, como é que eu falo com ele? Como é que eu olho para ele? Como é que eu toco ele? Que a irmã enfatizou muito isso. Você tem que saber como você olha para o irmão, como você toca ele, como você fala com ele. Então, isso tudo, irmãs, por quê? Porque o corpo
é o corpo de Cristo. Todos os irmãos são membros do corpo de Cristo. Então, todos são importantes para Deus. Então, eu não posso ferir, eu não posso, sabe? E isso magoa o Senhor. O Espírito, eu creio que o Espírito, ele foge. Foi isso que eu senti no compartilhar da irmã. Porque o Espírito, ele é muito sensível. Então, quando a gente tem certas atitudes, o Espírito, ele vai embora. Ele não fica ali. E a gente sente, irmãs, a gente sente o vazio dentro de nós. Essa desconexão, né, do Senhor. Então, essa palavra para mim hoje veio me lavar totalmente. Eu louvo ao Senhor de ter participado dessa reunião, de ter sido salva, né? Louvado seja o Senhor, que o Senhor continue te abençoando, irmã Roseli. Obrigado, viu? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Mari, você vai compartilhar, minha flor? Mari? Oi, tá me ouvindo? Amém. Oi. Tô sim. Amém. Boa noite, amadas. Que palavra, hein? Que é isso? Realmente é confortante uma palavra dessa. E eu vejo assim que realmente a gente precisa, até mesmo nós, a gente precisa se cuidar para cuidar dos outros. Porque lá em Mateus fala, amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você se ama e se cuida, você vai cuidar do próximo, né? E é realmente essa questão. Se você machuca um braço, a outra vai lá e acaricia. A sua mente já está pensando o que vai fazer para cuidar dela, né? Então, realmente, o corpo, irmãs, o estudo do corpo é espetacular. É Deus mesmo que faz essa maravilha toda, né? De cuidar dos membros, cuidar do corpo de Cristo, para ser edificado, né? E para nos edificar. É muito, muito, muito precioso isso. Amém, irmã Rosinha. Olha, que o Senhor te abençoe. Foi uma palavra realmente confortadora. Obrigada, que Deus te abençoe sempre. Obrigada, Simone. Amém, Mari. Aleluia. Amém. Rosa Malha, minha flor, sua vez. Menina, estou aqui sem palavras, viu? Senhor Jesus. Que palavra! Quando eu entrei, já estava mais do meio, eu não vi realmente o início da mensagem. Mas o que eu precisava ouvir foi exatamente isso que eu ouvi. Senhor Jesus. Que palavra, viu? Uma palavra dessa, eu só vejo uma coisa. Eu só vejo o cuidado de Deus em querer nos fazer vencedoras, né? Quer dizer, eu falo por mim, sabe, irmã? A questão do corpo de Cristo. Que maneira maravilhosa que o Senhor conduziu a irmã Roseli para falar sobre o corpo. Ó, Senhor Jesus. Irmãs, eu estou sentindo que o Senhor, Ele quer me consertar. Ó, Senhor Jesus, meu Deus. Acho que hoje é o que? Hoje é quinta. Foi na terça-feira, na leitura da Bíblia, no grupo Invoque. Eu não lembro qual foi a irmã. A irmã deu um testemunho maravilhoso sobre a questão do corpo. Eu vou ser rápida, porque o horário não me permite. Mas, assim, ela disse que falou uma palavra que feriu o marido. Então, aquilo ali, ela passou uns 3 dias, né? Incomodada. Mas, e aí, quando foi no domingo, ela foi para a reunião. Irmãs, ela disse que precisou levantar e pedir perdão à igreja, porque ela entendeu que ela não feriu ao marido, mas ela feriu ao corpo. Ó Senhor Jesus. E agora, aquela palavra ficou ali, aquele testemunho ficou ali, corroendo meu ser, só que eu não tive como compartilhar, que eu estava ocupada. E aí agora vem essa palavra que Deus usou a irmã Roseli. Então, irmãs, eu só tenho a dizer, Deus, obrigada. Obrigada porque é o cuidado de Deus. O Senhor não nos quer de qualquer jeito.
O Senhor insiste em nos fazer reinar. E Ele tem os seus meios de nos mostrar onde estamos errando e no que precisamos consertar. Então, louvado seja o Senhor. Como a irmã acabou de falar, eu precisava estar nessa reunião para ser salva. Irmãs, uma coisa eu digo, a minha visão, a minha atitude em relação ao corpo, a partir de hoje vai ser bem diferente. Quer dizer, não é que eu não saiba, não é que eu não soubesse como agir, mas muitas vezes a gente sabe, mas não faz, irmãs. Mas chega uma hora que o Senhor diz, é agora ou nunca. E assim eu tenho sentido que essa hora, estou falando na minha pessoa, essa hora chegou, irmãs. Louvado seja o Senhor. Amar o corpo é amar a nós mesmos. E eu preciso me amar. Teve alguém que perguntou uma vez se você já falou mal de você mesmo? Você não fala mal de você mesmo. Então, por que eu vou falar mal do irmão? Por que eu vou machucar o irmão? Eu tenho que entender que se eu fizer isso, eu estou fazendo mal a mim mesmo, eu estou machucando a mim mesmo. E eu não gosto nem quero sentir dor. Portanto, eu não tenho que ferir nem machucar o irmão. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Deus. Irmã Roseli, obrigada pela palavra. Continue sendo boca de Deus. Amém. Amém, Rosinha, amém. Ó Senhor Jesus. Estou procurando Gesselina. Acho que ela saiu. Mara maravilhosa. Amém. Boa noite, irmãs. Amém. E eu gostaria de ter ouvido essa palavra há muitos anos atrás, porque eu teria errado bem menos. Eu teria Eu passado... também, Mara. Eu teria pulado muitas etapas, mas nunca é tarde para a gente aprender. Nunca é tarde. E eu acho que essa palavra, para mim, ela foi de grande luz. Tudo que a Rosinha falou foi top das galáxias, né? Deus, como ela falou, quando ele... Todos estão lindos, todos estão lindos. Só um pouquinho, deixa eu voltar para o papo, tá? O primeiro. Então, quando Deus... Quando Deus, quando Deus olhou, ele não olhou para a nossa condição, quando ele nos chamou, né? Então, o que eu tenho que olhar para a condição da Jussara? Basta eu olhar para mim, que já está bom demais. Então, eu não tenho realmente... eu não posso julgar, eu não posso ter preferências, eu não posso criticar, eu não posso excluir. Deus escolheu. Quem sou eu para querer mudar alguma coisa? Não posso, né? E eu tenho e essa palavra, ela pode ter vindo assim um pouquinho depois do que eu precisava, mas eu posso usar ela hoje, né? E eu gostei muito quando ela falou aqui também, se eu errar, o corpo todo sofre, e se eu acertar, o corpo todo ganha. Eu sei que eu já errei muito, e muitas vezes eu fiz a Rosinha sofrer, a irmã Roseli aqui sofrer, porque eu errei. Eu já fui lá chorar as pitangas para ela, mas é isso. Todas nós estamos dentro do corpo, né? Eu, Lindamir, Roseli, Juju, cada uma de nós, todas nós estamos dentro do corpo. Um é o parafuso, outro é a areia, outro é o cimento, e essa liga é que forma o corpo que o Senhor quer, essa liga. E outra coisa, eu não quero que essa palavra seja só uma boa palavra, uma palavra bonita. Eu quero trazer para a minha vida. Amém. Amém, maravilhosa. Catioca, vai compartilhar, Catioca? Ai, Catioca. Amém. Não, que minha internet não tá boa, não, Júcia. Eu entrei atrasada por conta disso. Aí não peguei o compartilhar, não. Amém, amadas. Viu? Amém. Irmã Lindamir, a irmã quer compartilhar agora?
ou quer deixar para a próxima? Fique à vontade. Agora você tem que abrir seu microfone para a gente poder te ouvir. Pode falar agora. Estou ouvindo. Mas falar sobre transformação, o Senhor precisa muito me transformar, porque eu tenho a porcentagem muito pouca. O Senhor tem que me ganhar mais. Eu não sei se é porque eu não abro a boca para ofender quem quer que seja, eu não sei se eu estou preservando a minha alma com isso, porque eu sofro para não maltratar os outros, para não ofender os outros, sabe? Da vida foi assim. E por causa disso eu já sofri muito, já parei até em psiquiatra. Mas eu já pedi para o Senhor me transformar, mas acho que estou certa, não sei, porque Deus não me transformou, então eu acho que eu estou certa. Oh, Senhor Jesus, Ele vai me consertar no que eu precisar. Amém, minha flor. Ele vai consertar, sim. Ele vai consertar, porque Deus é isso, né? Ele veio para nos consertar, para nos transformar. E o primeiro passo a irmã já deu. É reconhecer que precisa. Quando nós reconhecemos, o Senhor vem e trabalha. Amém. Irmã Conceição, vai poder compartilhar, irmã Conceição? Não, minha amada. Tá bom, minha flor. Amém. Obrigada. De nada. Irmã Roseli. Senhor Jesus. A irmã estava compartilhando, aí eu fui pegar uma anotação que eu fiz e fui comparar com as anotações que eu fiz agora, porque o seu título, eu disse, rapaz, eu não tinha me atentado para isso, discernir o corpo, que a gente sempre ora, Senhor, me mostra o teu corpo, eu quero conhecer o corpo, eu quero ver o corpo. Eu sempre aprendi que eu precisava ver o corpo. Mas aí a irmã trouxe a questão do discernir, né, do discernimento. Porque eu posso ver o corpo, mas eu preciso aprender a discernir, porque não é só ver. Eu lembrei daquele versículo de Mateus, do cego, né, que ele via as pessoas como árvore andando. Ele enxergava, mas ele via com nitidez, não. Eu preciso ver o corpo com foco, eu tenho que discernir essa imagem. Porque eu posso ver o corpo, mas a imagem não está tão nítida. Eu ganhei muito com isso. Aí eu fiz as anotações aqui, né? O corpo serve para quê? Primeiro, para expressão, e segundo, como instrumento para eu fazer tudo o que eu preciso. O meu corpo não serve para isso? Primeiro, para ter uma expressão. Quando vocês lembram de mim, vocês lembram do meu corpo. Meu corpo sou eu. Então, o corpo de Cristo é a expressão dele. E o corpo de Cristo serve para quê? Para o Senhor fazer tudo o que ele precisa, assim como o nosso, para nós fazermos tudo o que precisamos. Cristo, ele tem um corpo, mas não para ficar ali sendo admirado. Oh, eu vi o corpo de Cristo. Ah, eu estou vendo o corpo de Cristo, né? Cristo, ele quer usar esse corpo. E por isso eu preciso discernir. Quando eu tenho discernimento do corpo de Cristo, eu dou a Cristo a oportunidade de ele usar o seu corpo. Cristo, ele quer usar você, porque você é membro desse corpo. Na verdade, eu notei né? Eu notei, Cristo quer me usar, porque eu sou membro deste corpo. Cristo, conhecendo a minha natureza, ele precisa me poldar para que eu não prejudique o seu corpo. É porque quando a gente fala do corpo de Cristo, a gente sempre fala sobre o lado bom. Aí vocês podem dizer assim, mas Simone tem um lado ruim? Não, não com respeito a Cristo, nem com respeito ao seu corpo, mas com respeito aos membros, que somos nós. Porque, assim, nós sempre falamos do corpo de Cristo como um benefício próprio, mas nós esquecemos que, como membros, a irmã Roseli, ela falou, né? Precisamos ter cuidado como tocamos nos irmãos. Não podemos tocar de qualquer maneira, porque é um membro do corpo. Mas nós tocamos de qualquer maneira. E somos machucados ou machucamos. Mas esquecemos que, para se curar um machucado, a gente passa por um bocado de dor. É injeção, é medicamento ruim. Quando vai fazer curativo, dependendo do ferimento,
Então, isso gera sofrimento. Eu estou no corpo de Cristo, eu não vou sofrer? Se eu estiver machucada, ou se eu machucar, vamos sofrer todos nós. Eu amei isso aí. Nós sempre falamos do corpo como membro, mas nunca lembramos. A gente fala só de boca, mas na prática não é isso. Então, assim, ó, o que é que o corpo precisa para ter uma edificação? Se o corpo é para Cristo usar, o que é que Cristo quer fazer com o seu corpo? Porque quando eu deixo de fazer algo e dou uma boa desculpa, eu tenho muitas boas desculpas. Senhor, eu não fiz isso, o Senhor viu que eu até tentei, o Senhor viu que eu fiz o que eu pude, mas eu não consegui. Tá bom, a minha justificativa é boa. Mas naquele momento, eu impedi Cristo de usar o seu corpo, porque eu sou membro do corpo. E para ele usar o corpo, ele tem que me usar. Com desculpa ou sem desculpa, Cristo tem que me usar. Eu preciso discernir. No dia que eu discernir o corpo, a minha vida muda. Porque eu deixo de reger minha vida e quem vai reger minha vida é o cabeça. Quem deve me comandar é o cabeça. Se eu sou membro, de lá de cima, do cabeça é que tem que vir informação. Se eu tenho uma reunião e eu não estou doente e o cabeça quer estar nessa reunião, eu tenho que estar lá. Aí eu posso dizer, não, mas os membros estão lá. Sim, mas eu não estou, eu sou membro. O corpo de Cristo é perfeito. Ele não arranca um membro e deixa em casa e ele vai, não. Então, eu achei muito sério, eu achei muito profundo, irmãs. Eu não sei se eu vou conseguir falar o que eu ganhei com respeito a esse falar, mas o falar que a irmã Roseli trouxe hoje foi um falar muito forte. Eu me lembrei nitidamente da mensagem lá na conferência do irmão Miguel Mar. Não sei se vocês lembram, a irmã Roseli estava lá, a irmã Roseli ouviu essa mensagem. Quando ele falou assim, ó, deixa eu pegar a anotação. O que o cabeça, que é Cristo, sente com respeito a você, que é membro do corpo de Cristo? O que é que o cabeça sente a respeito de mim, que sou membro? O que é que Cristo, ele sente? A sua obediência ao cabeça é parcial ou é total? Tá tudo... A irmã Roseli trouxe a palavra profética. O que ela falou é o meu sentimento, é isso aqui, é essa pergunta. A minha obediência ao cabeça é parcial ou é total? Se eu tiver discernimento do corpo, vai ser total, porque eu não vou ter opinião, é o cabeça. Eu sou uma continuidade dele, eu estou ligada, vinculada a ele, eu estou vinculada a vocês. Quando Cristo quer me usar, ele se sente paralítico? Vocês lembram dessas perguntas que o irmão Miguel fez? Quando a irmã Roseli estava compartilhando, eu fui buscar minha anotação, porque eu lembrei imediatamente dessa palavra. Quando Cristo quer me usar, ele se sente paralítico? Se eu não tiver discernimento do corpo, ele vai se sentir paralítico, porque eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Eu tenho liberdade para dizer, eu estou cansada. Eu tenho liberdade para dizer, essa irmã hoje está, misa hoje eu não estou com paciência para ela. Eu tenho liberdade de dizer isso. Porque eu não tenho discernimento, eu tenho discernimento de boca. E até de conhecimento, porque aí eu vou na Bíblia e mostro o que é o corpo. Mas eu vivo para o corpo. A minha vida é do corpo. O cabeça pode fazer o que ele quiser com a minha vida. Ele pode me pedir o que quiser, ele pode me pedir o tempo que ele quiser meu. Eu tenho para dar para ele? Então, é algo para a gente meditar bastante, porque todas nós estamos no mesmo barco. Todas nós no mesmo barco. Se eu achar que eu estou avançada, eu estou completamente enganada. Se eu achar que eu estou atrasada, eu estou completamente enganada, porque eu estou onde vocês estão. Então, se eu estiver muito atrasada, irmãs, eu preciso correr a carreira, porque eu preciso lembrar de vocês. Vocês são membros do corpo. Se eu quiser fazer algo, eu preciso parar e pensar, isso vai ofender o corpo? Porque o mundo fala assim, o que importa é que Deus conhece meu coração. Sim, Deus conhece seu coração, mas o mundo não conhece. Você vai dar testemunha para o mundo, não é para Deus. Isso é visão e discernimento do corpo. É eu deixar de fazer uma coisa que eu quero muito por causa dos membros do corpo. Porque quando a gente fala do corpo, a gente só lembra do cabeça. Eu preciso agradar a Cristo, que é meu cabeça. Eu preciso ser submissa a Cristo, que é meu cabeça. Mas não consigo ser submissa à irmã Roseli, porque eu não vou muito com a cara da irmã. Então, eu não quero ser submissa a ela. Eu não quero me submeter a ela. Se eu não consigo me submeter a um membro, como é que eu vou me submeter ao cabeça? Que está acima de mim. Se eu não consigo me submeter àquele que está aqui, que está mais próximo. Se o dedo não consegue submeter a mão, como é que ele vai se submeter ao cabeça? Se a mão está muito mais próxima do dedo do que o cabeça. Então, irmã Roseli,
Eu vou meditar muito essa noite nessa palavra, porque essa palavra para mim trouxe grande luz. Pôde mostrar quem eu sou, onde eu estou, como eu estou vivendo a vida da igreja, como o Senhor se sente com respeito a mim, e eu quero levar esse sentimento para cada irmã. Precisamos funcionar. Quando eu não funciono, não importa a função. A igreja tem vários serviços. Não importa o serviço, às vezes eu quero escolher. Se é para o corpo, tudo é válido. Tudo na igreja é para ele. Qual é o tema, o nosso tema hoje? A nossa missão é a edificação do corpo de Cristo. Eu preciso fazer parte dessa edificação, porque eu sou um membro. Então, eu não posso deixar o meu Cristo paralisado. Eu não posso deixar o meu Cristo paralítico, porque eu estou ocupada, porque eu estou preocupada, porque aconteceu uma situação que tirou minha paz, porque mexeu com o meu emocional. Eu sou humana, eu vou ter tudo isso, mas não posso atrapalhar a edificação do corpo. Eu posso atrapalhar a minha vida, mas a edificação do corpo de Cristo eu não posso, se eu realmente tiver discernimento do corpo. Então, é algo que nós podemos parar para desfrutar, parar para pensar, e ser um ponto muito precioso de oração nessa noite. Senhor, eu quero discernir o teu corpo, eu quero ver com clareza. Eu não quero ver como árvore andando, eu quero ver claro, nítido. Hoje em dia a gente fala o quê? 4K, né? É aquela imagem que você vê até a célula da pessoa. Então, eu quero ver o seu corpo em 4K. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. A Roseli, minha lindona, eu vou pedir para a irmã escolher alguém para orar agora pelo final da reunião. Amém. Pode ser a irmã Rosinha Amália. Amém, irmã Rosa. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, graça te damos, ó Pai. Senhor Jesus, por tudo que tu tens sido na nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos mostrado, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Ó Senhor Jesus, graças te damos pelo teu cuidado, Senhor. Graças te damos, Pai, pelo teu amor. Ó Senhor Jesus, pela tua infinita misericórdia. Ó Senhor Jesus, pela tua insistência, Senhor. Ó Senhor Jesus, em nos fazer vencedoras, Pai. Ó Senhor Jesus, pela tua paciência, pela tua longanimidade. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor deu a cada uma de nós, Pai. Senhor Jesus, por ouvir essa palavra. Ó Senhor Jesus, mas que essa palavra não fique apenas nos nossos ouvidos, que essa palavra não fique apenas no nosso emocional, mas que essa palavra vá para o nosso viver, no dia a dia. Nos ensina, Senhor, nos ensina realmente a discernir o teu corpo, nos ensina, Senhor, a cuidar, nos ensina a amar o teu corpo. Ó Senhor Jesus, eu ainda quero te pedir perdão, Senhor. Ó Senhor Jesus, por nossas falhas, quero pedir como corpo, Pai. Senhor Jesus, perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, se falhamos, ó Senhor Jesus, por questão de ignorância, se falhamos por questão de obediência, Pai, nos perdoa, Senhor, mas nos dá um novo começo, Senhor, através dessa palavra, através desse falar. Senhor, muito obrigada por ter usado a irmã Roseli, por ter usado a sua boca para falar aos nossos corações. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Nos mantém, Senhor Jesus, na tua presença. Nos mantém na vigilância, nos mantém na obediência. Senhor Jesus, queremos agradar ao teu coração. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Nos faz servas obedientes e fiéis à tua palavra. Senhor Jesus, muito obrigado. Continua cuidando de nós, Senhor, porque nós somos carentes e necessitadas de ti. Senhor, sem ti, Senhor Jesus, nada somos, nada podemos. Ó, Senhor Jesus, por isso, continua nos alinhando, Senhor, nos alinhando no teu caminho. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Deus. Mais uma vez eu te digo, muito obrigada pelo teu cuidado. Ó, Senhor Jesus, amém. Amém, irmãs. Amém, minhas amadas. Vou encerrar aqui a gravação.